Olá pessoal, hoje eu gostaria de transmitir uma situação que compromete todos os seres humanos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que é uma situação na qual é muito comum, chamado artrose ou artrite, e elas normalmente são situações que envolvem a parte endócrina também, independente das condições de comprometer os ossos de um modo geral, mas ela é muito mais complexa do que possa parecer. Em primeiro lugar, ela é muito frequente. A artrite reumatoide, a artrite de um modo geral, ela é dividida em artrite reumatoide, gota e, no caso, a artrose, e existe uma diferença muito grande entre artrose e artrite. A artrose é uma doença onde há o desgaste ósseo de uma pessoa. Geralmente acontece em pessoas com mais idade, e essa doença de pessoas com mais idade, que no caso é a artrose, é o desgaste ósseo de uma película, uma cartilagem que cobre as articulações e pode dar em qualquer articulação do nosso corpo, e ao comprometer, ela, na verdade, ela promove um atrito de osso com osso. As áreas mais frequentes em que ela compromete é a mão, onde tem uns nódulos chamados nódulos de Maynet. Isso é só para saber que existe. E além disso, ela possui dores nos cotovelos, nos ombros, na coluna, na região pélvica e nos joelhos, nos pés. É uma situação bastante desagradável e ela se caracteriza praticamente por uma dor muito intensa. Pode ocorrer de ela se consolidar e ter dificuldade, no caso de andar ou deambular, e isso é uma situação que o tratamento ele pode minorar as dores e eventualmente até as cirurgias podem equacionar o problema. Até aí, veja só uma coisa, ela é uma doença mais frequente em adultos. Agora, a artrite tem os mesmos sintomas praticamente, mas com uma série de agravantes que vão comprometer desde a fase infanto-juvenil, adolescente, pré-púbere. E se não for tomada uma atitude, ela é uma situação extremamente grave. Em primeiro lugar, ela, no caso da artrite reumatoide, ela vai levar a uma doença chamada febre reumática. A febre reumática ela compromete os juvenis, os adolescentes e as crianças de uma forma dramática, por um simples motivo. Ela normalmente ocorre devido a um processo infeccioso por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. Esse Streptococcus pyogenes é uma reação autoimune
ou seja, à distância. E existe um ditado bastante antigo que diz o seguinte: normalmente a febre reumática lambe as articulações, porque ela dói, entendeu? Mas morde o coração, porque ela causa uma série de comprometimentos a nível cardíacos, em que ocorre a formação, no caso das válvulas cardíacas, comprometendo qualquer uma das válvulas, principalmente a mitral, e que são compostas de 3 folhetos chamados válvulas, e essas válvulas ela tem um formato de uma mitra de um bispo, mais ou menos, e é responsável para que não permita o refluxo do sangue, que é mandada para toda a economia orgânica do ser humano, desde a fase infanto-juvenil, criança, infanto-juvenil, até a fase adulta, se não for tratada. E a febre reumática, ela provoca a formação de umas pequenas verrugazinhas que ocorre na parte endocárdica, e também provoca um espessamento da ponta das válvulas, que vão formar as válvulas, e esse espessamento ele provoca uma situação em que ocorre um sopro em ejeção. Esse sopro em ejeção é como se fosse um jato, mais ou menos. Ele dá a batida e um jato. Portanto, ela não consegue fechar corretamente e pode ocorrer refluxo sanguíneo, e é uma situação realmente grave, porque todo o processo feito pelo pulmão, etc., no sentido de troca de oxigênio por CO2, etc., vão acabar sendo comprometidas por essa situação de refluxo sanguíneo e comprometimento da economia orgânica de um modo geral. Essa doença, como eu já disse, é um processo autoimune por uma substância chamada anti-streptolisina O. E basicamente o diagnóstico é feito, além da ausculta, além da avaliação propedêutica, ou seja, avaliação clínica bem feita. Além dessa avaliação clínica bem feita, também é necessário se verificar, através da ausculta, o sopro e injeção, que é muito característico, e também pelos sintomas. Ela dá fraqueza, ela dá uma série de sintomas profundamente desagradáveis, ela desorganiza a parte funcional e metabólica do organismo, e, obviamente, devido à não passagem adequada do sangue, ela compromete todo o organismo de modo geral. A febre reumática, ela é uma situação em que a gente tem jeito de você corrigir. Como é que ela aparece? Ela aparece na orofaringe, mas pode aparecer porque estreptococcus também existe na pele, mas normalmente infecções, né, na pele, mas ela é mais frequente na orofaringe. A orofaringe você vê normalmente as amígdalas muito vermelhas, e aparece uma espécie de fibrinas brancas, bem características e grandes, entendeu? E ao se olhar,
você percebe que a orofaringe, ou seja, a garganta, está comprometida. Isso é um dos primeiros sinais que ocorre no caso da febre reumática. Isso ocorre principalmente em torno dos 8 aos 14 anos, mais ou menos, de forma mais intensa, mas pode ocorrer mais tarde também, mas é mais frequente nessa época. E as dores articulares são muito grandes, seja ela no joelho, seja ela no cotovelo, seja em qualquer lugar, porque ela tem os mesmos sinais da artrose, que é o desgaste. Por quê? Porque na artrite, tudo que termina em ite é processo inflamatório. No caso da artrose, pode ser inflamatório, mas normalmente é um atrito de osso com osso. Mas no caso da febre reumática e da artrite reumatoide, que a febre reumática é um detalhe da febre, é um nome genérico, né? A artrite reumatoide é um nome genérico para artrose e para outras doenças relacionadas à articulação. Ela provoca um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai acabar comprometendo uma série, além da tua resistência, ela vai acabar comprometendo uma série de outros órgãos e uma série de outras substâncias hormonais ligadas ao ser humano. Outro detalhe que nós precisamos levar em consideração é que existe um meio de você evitar a febre reumática que já é consagrado, que seria, no caso, alguns antibióticos específicos. Pode ser até questionável, não vou discutir, porque antibiótico como preventivo é questionável, mas é um dos meios que se usa para corrigir a febre reumática, no caso, a penicilina. Agora, veja só um detalhe, ainda existe um outro tipo de artrite que é um desastre total. A artrite também leva a uma situação chamada gota. A gota é uma situação onde há acúmulo de cristais de ácido úrico. É literalmente cristal, areia. E isso provoca um processo inflamatório irritativo em todo o corpo, inclusive na coluna, cada articulação dos dedos, da mão, do pé, do braço, é uma coisa extremamente desagradável. Dizem que uma das dores mais intensas que existe é a famosa gota. Realmente, quem tem gota sabe disso e sabe que é bastante incômodo, conseguindo às vezes nem conseguindo todas as vezes deambular de forma normal. Agora, existe tratamento clínico para isso, e o tratamento clínico não é demorado, não é dos mais complicados, mas existem substâncias que provocam evitar. Quando você, ao fazer um exame de ácido úrico, verifica se existe alguma alteração e, dando-se essas medicações, tratamento adequado, correto, ético, você vai conseguir minorar esse problema. Um outro detalhe é o seguinte: ela acaba comprometendo o rim também. E o rim tem uma série de hormônios, tá certo? E esses hormônios, eles acabam sendo comprometidos. Outros detalhes é que pode levar a processos hipertensivos devido à inflamação da íntima
dos vasos por irritação ou por processos inflamatórios, e isso vai comprometer uma quantidade muito grande de hormônios de um modo geral. O fato é que a artrose ou artrite, que são coisas diferentes, artrite dividida em 3 subdivisões, elas podem ser melhoradas, podem ser controladas, podem ser curadas, mas depende da dieta, depende de uma série de outros fatores que devem ser pensados para evitar que isso comprometa de forma muito grave e que realmente isso venha e acabar com a vida de um ser humano, porque uma pessoa fica extremamente limitada quando apresenta essas doenças que são muito comuns. Portanto, você deve prevenir e não remediar, porque depois que aconteceu, dá para melhorar, mas vai demorar um tempo longo e você vai sofrer muito devido à intensidade que a dor promove.